sempre gostei de mexer com tinta, com materiais, assim, né? Brincava com Lego e depois eu escolhi a arquitetura por causa do brinquedo que eu mais gostava, por exemplo. Então a minha criança, ela é muito ativa até hoje, né? Claro que em um momento da vida eu me distanciei disso, que foi na adolescência, no fim da adolescência, inclusive. E aí, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, que eu fiz a faculdade de Belas Artes, isso voltou assim de uma forma que eu nunca tinha me entregado tanto para a arte quanto naquele momento. Eu me destacava muito nas matérias de humanas e de artes mesmo, e pouquíssimo nas matérias de exatas, entendeu? Eu tomava vários pau, né? E que precisa, né? De matemática, Precisa. porra. E aí foi quando eu descobri que enquanto eu desenhava durante as aulas de exatas, de cálculo estrutural e etc., a matéria entrava muito melhor na minha cabeça. Aí eu comecei a desenhar muito, por uma necessidade, por uma conexão mesmo, sabe? Você estava ouvindo e desenhando E absorvendo. absorvia muito mais do que se eu parasse e ficasse olhando pro professor, ele explicando aquele monte de números, fórmulas e tal. Eu falei, meu, o que esse cara tá falando, sabe? Que interessante. Muito curioso isso, né? Mas você identificou isso enquanto estudava Enquanto ou estudava. depois é que você percebeu, por isso que desenhava? Não, enquanto eu estudava, me deu um clique, E aí eu comecei a desenhar muito na folha de caderno. Daqui a pouco a folha era pequena e eu estudava na carteira de arquitetura, que era uma carteira grandona, com régua e tal. E aí eu comecei a desenhar na carteira, com caneta permanente, assim, as tias da limpeza ficavam malucas. Eu sempre falo isso porque... Que louco! Doido. E era muito curioso, porque quando eu saía da sala, a próxima sala que adentraria aquela sala de aula, o pessoal já estava curioso para saber o que ele tinha desenhado. Olha! Muito legal. E você já tinha técnica, porque você desde moleque fez curso. Então você já tinha técnica do desenho. Com caneta, era só o contorno. Não era nem preenchido era só o contorno. Não, tudo bem, mas você fazia uns puta de que desenhos que eram? Aí, igual o seu filho, eu copiava os desenhos animados das antigas que não existiam mais, mas que fizeram parte da minha infância. Que legal, Mena. Porra, você falando isso aqui tá me arrepiando, cara. De muito visualizar massa. Isso. Tipo, Era do Gelo, Shrek, Dudu e Edu, Johnny Bravo. Tipo... Você desenhava aquilo na carteira, no papel. Exato. Olha! E aí eu comecei a desenhar muito. Comecei a postar no Facebook na época. E aí uma amiga minha, arquiteta, também, Marcela Pousada, ela tinha um cliente na época porque queria um desenho na parede. E ela não conhecia ninguém do ramo. E ela lembrou, falou, nossa... Na época não era Mena, né? Meu nome é Gabriel. Tá. Nossa, o Gabriel faz aqueles desenhos super legais nas carteiras e tal, eu vou chamar ele. Quando ela falou isso, eu fiquei doido, né? Falei, claro que eu aceito esse convite. Maravilhoso, baita oportunidade de eu me expressar numa parede. Nunca tinha passado pela minha cabeça, né? E aí eu fiz esse primeiro desenho direto na parede. Ele queria a cidade de São Paulo. E aí eu criei uns prédios tortos, assim. A minha linha de contorno era muito boa. Então isso já ficou com uma cara de cartoon. Coloquei textura com massa corrida na parede. Cara, que legal. Me dediquei muito para fazer essa arte. E todo o dinheiro que eu ganhei, eu comprei um material. Entendeu? Sim. E depois, quando acabou essa arte, esse material serviu para eu começar a minha jornada na arte, que foi, no início lá, pintando garrafas de Absolute. Pô, você chegou a fazer as comemorativas valendo ou fazendo Então, essas comemorativas eu colecionava. Puta, eu também. Eu achei, era um tesão. Eu tinha, sei lá, umas 15, 20 garrafas. Puta, era um tesão. E aí tinham duas ali que não tinham arte. Aí eu falei, acho que tô aqui com o spray, tenho aqui as canetas Posca, vou pintar essas garrafas. Aí eu pintei, postei no Facebook, no dia seguinte tinha uma encomenda. Aí eu postei a encomenda, no dia seguinte tinha outra. Em um ano eu pintei mais de 500 garrafas. Que demais! Todas lacradas, e as pessoas escolhiam o tema que elas queriam. E o material que fica permanente na garrafa de vidro. Exato, aí eu passava verniz e tal, e a pessoa presenteava. Né, Dia dos Namorados, fazia para padrinhos de casamento, para empresas, para presentear os diretores e tal. Fiz muita garrafa, tem garrafa minha no mundo todo. Caramba, cara. E aí nesse momento eu tava super aberto, fazendo qualquer tema que vinha na minha frente. Tá.
E aí, em algum momento, isso começou a me criar desconfortos. Tipo, eu não tinha mais prazer de pintar garrafa de time de futebol, porque não é uma coisa que eu acho super legal. E separa mais as pessoas do que une. Uhum. Então, não, isso eu já não quero mais fazer. E aí eu comecei a escolher aquilo que eu queria fazer, o que fazia mais sentido para mim. Isso foi refinando cada vez mais o meu trabalho. Fui me aprimorando nas técnicas, já comecei a pintar em live paint, em festas, etc. Já comecei a trabalhar para as marcas dos materiais que eu tinha. Claro, os caras viam o teu trabalho. Foi muito rápido, muito rápido. Isso foi depois da faculdade? Durante. E eu abri um escritório com uma sócia minha. De arquitetura? De arquitetura. Executamos mais de 20 projetos autorais nossos. Eu sempre adorei o campo e ela gostava mais do computador. Ela fazia no computador e eu no campo, na criatividade. Era uma dupla maravilhosa. Só que daí, quando eu comecei a me descobrir na arte, ela sabia que em algum momento aquilo... Sim, né? ia te engolir, ia te tomar, né? Exato. E aí eu tive um burnout, que pra mim foi a vírgula. Teve burnout com o escritório de arquitetura, com muita demanda de trabalho. Aí a gente estava tocando 4 obras, eu cheio de garrafa encomendada, com mural para pintar, não sei o quê. Eu fiquei cego por 10 minutos, um dia, pintando na rua. Cego como? Apagou, apagou, ficou tudo preto. Eu fiquei desesperado. Aí, né, arritmia, aquela coisa, aquela crise de pânico, assim, ferrou, sentei no chão... Fui respirando, daí uns 10 minutos começou a passar aquele efeito, voltando, mas tomei um susto, assim, sabe? Aí eu fiz exames, etc, fui no psiquiatra, ele diagnosticou esse burnout, me deu um Rivotril, saí triste. Sossega-leão, né? Que eu nunca tomei, É. Graças a Deus, eu escolhi, que bom, escolhi mesmo, e quem me curou foi a arte, e aí eu escolhi. Porque quando você saiu dali, você saiu convicto de que chega dessa tensão... Eu saí assustado, né? Uhum. E aí depois eu tive que ter uma conversa comigo mesmo. Falar, meu, o que tá rolando aqui? Não é normal isso. O que você tá sentindo? Aí eu conversei comigo mesmo na frente do espelho. Assim, foi uma conversa íntima, eu e eu, assim, olho no olho, sabe? E aí esse dia eu bati na minha cara, assim, ó, dei um tapão. O que você tá fazendo da vida, né? Quem é você? O que você quer? Eu quero ser artista, eu quero me expressar. E aí eu combinei comigo mesmo. Então, a partir de hoje, você é artista. Foi quando eu arranquei o meu cavanhaque e deixei meu bigodão. Já fazia 8 anos. Cara, que inspirador isso que você tá falando. Não é, Anthony? Ele contando desse jeito, porque é uma coisa... Obviamente, você tá falando sobre a sua história. A minha escolha, né? E a sua escolha. Mas é muito bom para assimilar com qualquer um que tem a oportunidade de... parar, conversar consigo mesmo e acreditar naquele caminho. Exato. Porque o que muitas vezes me parece é que nós temos esses insights, mas a gente fala, não, deixa eu me acalmar e amanhã eu continuo. E a gente acaba ficando, né? E a gente se acostuma com aquilo. E às vezes é esse burnout que precisa, é esse momento onde você fala, chega, não aguento mais. Porque enquanto você aguenta, você segue. Exato.